tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, onde podemos, neste encontro, nos ajudar ouvindo as mensagens de Jesus. Então, neste primeiro momento, a gente convida a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim a nos desligar das lides diárias para com mais certeza ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Sirlene o tema hoje: cuidado de si. Todos os temas são importantes porque nos advertem, nos lembram aquilo que já sabemos, mas que no dia a dia às vezes esquecemos. Mas Deus, que está no alto, que nos deu a vida, que organizou todo este plano para que crescêssemos e nos desenvolvêssemos. Sabendo disso, mais uma vez, só temos que dizer: muito obrigada, Senhor, por este encontro, por esta casa, pela vida, pela família que temos, por tudo o que nos dá diariamente. Com as tuas bênçãos, Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez. Que assim seja. Boa tarde, então, a todos nós, e que o nosso Mestre, que Ele nos prepare este ambiente com aquilo que todos nós precisamos, que abençoe os nossos corações e que, acima de tudo, Ele consiga nos envolver para que a gente consiga se inspirar do que vem do alto com aquilo que realmente a gente precisa no ambiente aqui hoje, que principalmente é o nosso compromisso para com o amor, para com o bem e para com a paz, principalmente a nossa paz interior. E a leitura, a nossa reflexão, que é esse título, né? Cuidado de si, ele vem deste livro. Meu livro é o pocket, que eu digo, né? Pequenininho, tem na nossa livraria, que é do Caminho, Verdade e a Vida. Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, capítulo 148, que é Cuidado de Si. Então eu vou ler primeiro o capítulo para depois nós fazer a reflexão. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. E costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio.
é indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse, o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço. É descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato das críticas satânicas sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então, este é o capítulo 148, e a reflexão que eu trago para este texto é a atenção que deveríamos dar, ou melhor, que devemos dar para os cuidados conosco. Principalmente, quando eu digo cuidado conosco, neste tempinho que a gente tem, eu estou me referindo fortemente às questões espirituais, como cuidamos delas, e também das questões emocionais, que precisamos cuidar para o nosso bem-estar. Fazem parte também do nosso desenvolvimento aqui neste plano e do nosso desenvolvimento espiritual. E isso tudo depende muito de nós mesmos, né? Quando se fala do nosso desenvolvimento. A leitura, ela coloca ali, por exemplo, falando de falsos profetas, né? Talvez eu pudesse simplificar isso, ou aqueles de uma forma que perdem o seu modo de agir, ou às vezes até um modo de falar. Tudo isso influencia com a nossa evolução. Muitas pessoas, às vezes, que convivem ao redor de nós, têm a nossa admiração, né? O quanto tem, graças a Deus, pessoas que nós admiramos. Ou às vezes até pessoas que a gente conhece devido a nosso profissional ou no ambiente profissional também. Às vezes, essa admiração por esse lado que a gente conhece dessas pessoas, em determinadas situações, elas mostram outros comportamentos, principalmente se a gente convive algum tempo com essas pessoas. E às vezes esses comportamentos, em alguns momentos, nos abalam e às vezes até nos chateiam de uma maneira geral. Outros, às vezes, até nos desmotivam. Porque todos nós, isso independente da pessoa, em todos os momentos, nós temos oscilações de momentos. Eu acredito que todos já passaram por isso. Algumas vezes a gente está em alguns momentos altos e às vezes a gente está em alguns momentos baixos, né? E aí, às vezes, a gente, no decorrer da vida, fica oscilando entre esses momentos. Só que a questão é como nós encaramos esses momentos. Esses momentos, eles servem para nos desenvolvermos. Ou seja, o quanto nós aproveitamos cada momento da nossa vida para tirar situações para melhorarmos. E o que mais importante de tudo isso é a gente ter consciência do que a gente pode melhorar em relação a esses eventos. Claro, quando a gente diz que está no alto, normalmente a gente tem sentimentos de felicidade, de alegria, né? E
fica mais motivado, mais animado. Esse é o normal. E naqueles momentos que às vezes não são tão legais, eu não gosto muito de usar a palavra problema, e é por isso que eu também não vou usar a palavra problema, né? Então, naqueles momentos de desafios que a gente tem no decorrer da vida, eu sempre digo, às vezes eu não tenho problema, eu tenho desafios, né? Então, nesses desafios, às vezes nesses momentos que a gente está embaixo, a gente... nós temos que procurar uma forma de vencer esses desafios. E às vezes é difícil a gente vencê-los com motivação. Então, esse é o nosso primeiro treino em relação a isso, como vencê-los. E aprender com isso como nós podemos se desenvolver. Né? E aí cada um tem a sua forma, né? Como eu aproveito esse desafio de uma maneira consciente e o que ele serve para me ajudar a desenvolver. Às vezes pode ser que possamos aprender a servir, às vezes nos servem de inspiração até, às vezes a gente inspira outras pessoas nesses momentos, né? E o que a gente não deve fazer nesses momentos é nos tornarmos pessoas pessimistas. Vocês conhecem pessoas pessimistas? Sim, né? Infelizmente, sim, né? Mas o mais importante é que a gente não se torne, então, pessoas pessimistas. É muito triste quando a gente vê alguém que admira por algum motivo e a gente tem esse olhar diferenciado, né? Quando a gente vê, às vezes, a pessoa nesse baixo, quando a pessoa está reclamando, criticando, né? Agindo de atos pessimistas, principalmente por um longo tempo. Falando, às vezes, de outras pessoas, muitas vezes a gente se chateia com tudo isso. As pessoas, sejam quem for, ou seja, das que a gente admira, das que a gente não admira, todas elas passam por esses altos e baixos, né? E o mais importante é que a atitude, ou até mesmo quando a gente vê essa atitude negativa, isso não sirva para nós desanimar. Imagine, por exemplo, vou pegar um exemplo assim, um professor e um pai, né? Muitos aqui talvez sejam pais, mas todos aqui ou são ou já foram, né, filhos em determinado momento, que tem a missão de inspirar e educar. Agir quando essas pessoas agem com palavras de pessimismo com seus alunos ou com seus filhos, né? Isso desmotiva, será? Quando um professor usa palavras pessimistas com um aluno, quando um pai usa palavras pessimistas com um filho, o que causa isso naquela pessoa, será? Um dia, a admiração, às vezes a admiração demora, né? Então, às vezes, toda aquela conquista de admiração, às vezes se perdem por causa de palavras ou às vezes de atos que não são tão legais. E com isso, é importante a gente olhar tudo isso, mas com a compreensão de qual é o comportamento que nós devemos ter perante tudo isso. Quando estamos pessimistas ou quando estamos desmotivados, quais as pessoas que a gente atrai para perto de nós? Pessoas com a mesma frequência. Então, muitas vezes, quando a gente está perto de uma pessoa reclamona, ou às vezes que também não está falando coisas legais, ou às vezes até falando mal de alguém, por que a gente está perto dela? Será que a gente atraiu ela ou é nós que estamos atraindo ela? Quem atraiu quem? Né? Então, é importante para a gente refletir, às vezes, e de mudar, às vezes, de comportamento e de ambiente. É importante, então, que a gente sempre use estes momentos para aprender, para crescer e sempre nos fortalecer apenas com os bons exemplos.
Boas referências, é bem importante que a gente seja boas referências para aqueles que nos observam, principalmente para os nossos filhos, que muito aprendem com os nossos comportamentos. E por que não para os nossos netos, para os nossos sobrinhos e amigos que estão próximos a nós? Muitas vezes a gente inspira muitas pessoas, às vezes que a gente nem sabe, assim como muitos nos inspiram. E neste momento, esta é a minha contribuição para o sábado de hoje, então que a gente procure esses momentos de dificuldades para crescer, mas que a gente possa inspirar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão convivendo com a gente. A minha gratidão por este momento. Todos nós somos aprendizes, né? E que a gente possa ficar muito grato com este momento e com a jornada de hoje. Quero convidar os nossos colegas passistas, pedir para que a gente vá serenando o pensamento, ficando numa posição confortável, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, solicitando aquilo que mais precisamos neste momento, principalmente como podemos melhorar. Mestre querido, agradecidos ficamos por esses momentos carinhosos de amor e paz, momento que tivemos para fortalecer a nossa fé, nos possibilitando oportunidades para melhorar. Muito obrigado, Mestre, e que daqui possamos regressar aos nossos lares, tranquilos, alegres e felizes por esses momentos que passamos aqui juntos. E que nada anormal irá ocorrer no nosso regresso. E que ao chegarmos em nossa casa, possamos, Mestre, transferir para os nossos entes queridos que lá ficaram todas as vibrações carinhosa, afetuosa e que eles sintam-se felizes com a nossa presença. E que a noite que segue possa trazer para os nossos corpos, cansados da luta, o repouso necessário. E quando estiverem descansando, que os nossos espíritos libertos possam validar pelo espaço em busca de almas queridas que já se foram. E que amanhã nossos espíritos possam regressar aos corpos adormecidos, que ao abrirmos nossos olhos possamos contemplar o novo dia, trazendo aquela doce e grata mensagem de esperança, concretização de todos os nossos ideais. Em teu nome, Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais, em nome de Maria Santíssima, declaramos encerrados o nosso encontro de almas e que assim seja. Vão em paz, irmãos, e que Deus os acompanhe.